na aula. E então, pessoal, o ruim agora aqui é para visualizá-los. Eu vi que nós temos 9 pessoas na sala, então isso implica que temos 7 alunos, né? 2 são professoras. De repente, aí no decorrer da aula, chegue mais alunos. Como eu falei, a gente tem coisas muito importantes para combinar hoje. Então, a primeira coisa é explicar para vocês, né, essa junção das duas disciplinas. Então, a PEC 2, se ela é 2, é porque vocês já fizeram a PEC 1, né? As PEC, elas são disciplinas bastante voltadas à área educacional, à área pedagógica, né? Então, tanto que ela é ministrada por uma pedagoga, a Prof. Daiane, que estará à frente, né, da orientação e condução das atividades que envolvem planejamento, visitas às escolas, documentação, tudo isso vocês verão com a Prof. Daiane e com a tutora à distância, Sandra, tá? E nós entramos, então, para trabalhar de forma integrada essa disciplina pedagógica, por quê? Para dar o suporte necessário na produção acadêmica, né? Dos textos que vocês precisarão produzir para essa disciplina. Ou seja, vocês precisarão redigir textos científicos, textos acadêmicos, para entregar no final da disciplina como avaliação. Então, a coordenação do curso, a Prof. Ciomara, o Prof. Guilherme nos chamou para conversar e entendemos juntos que seria mais oportuno, mais interessante trabalharmos juntos, então, as duas disciplinas no intuito de facilitar o processo para vocês, dinamizar, né, as questões burocráticas e unir, né, o útil ao agradável. Digamos assim, a gente vai pegar a temática de educação financeira e educação fiscal, que é um tema específico do curso de matemática, aproveitar como pano de fundo para desenvolver a parte escrita de redação acadêmica que vocês precisam desenvolver. Então, resumidamente, assim, bem grosso modo, esse é o nosso objetivo em reunir as duas disciplinas, tá? Mas a gente reuniu, mas mesmo assim elas têm uma organização por tópicos, né? Vocês viram que no tópico 1 ela foi conduzida pela Prof. Daiane, ali com aspectos mais pedagógicos, e agora no tópico 2 nós nos inserimos, né, com a parte mais voltada para metodologia. Então, é justamente por isso que nós marcamos a aula de hoje, para explicar a nossa chegada, mostrar a nossa parte, explicar o conteúdo de forma resumida, a nossa avaliação, o que nós vamos solicitar de vocês, né? Que não é uma coisa isolada, é junto com a PEC, e tirar as dúvidas que porventura possam surgir, tá? Primeira coisa muito importante de falar é o seguinte, em relação à disciplina. Nós fizemos essa junção no intuito de facilitar as coisas, agilizar, e não para tornar mais penoso, mais pesado. Então, é por isso que a gente fez esse trabalho. Eu fiz uma sistematização aqui do que eu preciso falar. Só antes aqui, pessoal, eu abri no Moodle, tá? Se vocês entrarem lá na página da... Deixa eu ver se eu consigo só projetar aqui antes, Simone. Deixa eu só ver se eu consigo. Daí tu vai ter que fechar essa minha apresentação aí primeiro, eu acho. Essa tua apresentação para eu poder... Aí, obrigada. Aqui. Aqui, ó. Aí, ó, pessoal, vocês enxergam ali, ó, atenção estudante. Então, ali, vocês estão vendo a parte que nós nos inserimos, né? Que é a parte, vou voltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem, né? Que é a parte aqui do tópico 2, então, né? De 15 a 28 de setembro, que na verdade vai ficar, a Sandra vai mudar a data, é até 30 de setembro.
já está terminando, né, pessoal? Então, toda essa parte aqui, ó, caderno de educação fiscal, educação financeira, blá, 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 tudo isso daqui é relativo à ementa de PEC 2, tá, pessoal? Que não é mais de só PEC, né? Porque nós também vamos trabalhar com esses conteúdos de forma transversal. O que nos interessa é a partir daqui, ó, para hoje, metodologia científica. Me acompanham aí, né? Que aí nós falamos aqui então, atenção estudante, a partir desta unidade em 2, você entrará em contato com o componente curricular de metodologia científica, que então vai ser trabalhado em conjunto com o componente curricular de PEC 2. E aqui eu coloquei, nós colocamos os 4 momentos em que a metodologia ela foi dividida, tá? Ponto 1, leitura obrigatória e prévia para a aula síncrona e para a realização da atividade avaliativa da unidade. Nós disponibilizamos esse artigo, tá, pessoal? De autoria da Jocely e do Marcos Antônio, intitulado A Educação Fiscal e Financeira nas Escolas. Política pública de importância, aqui eu não consigo ler porque está projetada a outra tela, do cidadão. Tá? Ali está o link, então, de acesso. Só que aqui ficou um pouquinho mal redigido, porque essa leitura é obrigatória para a próxima aula, que eu já vou explicar do que se trata. Tá? E o texto 2, então, Um Dia Sem Estado. Então, esses dois textos, pessoal, irão nortear toda a nossa trajetória, toda a nossa conversa em termos de metodologia científica aqui com vocês. Então, vocês precisam desses textos, precisam da leitura deles, tá? Imprescindivelmente. E hoje, então, nós estamos nessa parte aqui da organização, aula síncrona, Prof. Letícia e tutora Simone Rosa, dia 22 às 20 horas, que hoje nós veremos, então, o conteúdo, gênero textual, fichamento acadêmico, tá? Já vou explicar para quê. Esse fichamento acadêmico, nós vamos aprender ele hoje, entendê-lo como um gênero textual, que nós já vimos na disciplina do semestre passado, que foi leitura e produção textual, para, então, trabalhar esse texto, o primeiro texto que nós disponibilizamos para vocês, o artigo, nós iremos solicitar, ao final, que vocês redigam um fichamento acadêmico desse artigo científico que foi disponibilizado para vocês, tá? Só que isso vai vir depois elaborado lá na unidade 3, bonitinho. O que nós precisamos hoje é que vocês entendam o que, afinal, é um fichamento acadêmico e como se faz um fichamento acadêmico. É para isso que nós estamos aqui hoje, dia 22 de setembro, início da primavera do ano de 2025, tá? E aí, o ponto 4 é a nossa atividade avaliativa, então, que vocês sempre estão super curiosos para saber o que vai ter de avaliação, que eu vou explicar no final da aula de hoje, que será uma prática textual, tá? Que nós vamos definir hoje, bater o martelo hoje, qual será a data para a entrega dessa produção textual. Muito bem. É isso, então, Simone. Agora a gente pode fechar aqui a minha apresentação. Alguma dúvida, pessoal, até aqui onde eu falei, sobre o que está no Moodle? Vocês conseguiram ter clareza? Ficou alguma coisa em dúvida? Aproveitem, aqui é o momento que a gente tem para deixar tudo bem esclarecido. Enquanto a gente troca a apresentação, vou deixar que podem tirar as dúvidas. Zero dúvidas? Então tá bom. Deixa eu ver como é que eu... Não sei como é que eu tiro lá o meu outro, deixa eu ver. Bueno, não nos interessa. Vamos para o que interessa aqui, que é esse... Bom, pessoal, então para hoje à noite, nós vamos então falar sobre fichamento acadêmico, tá? Eu amo fichamento, tá? Fichamento é um gênero que me acompanha desde a infância, só que eu não sabia na infância que o que eu fazia era um fichamento. E, obviamente, na infância, o que eu fazia não era fichamento acadêmico, né? Era um simples fichamento.
né, na escola. Então, eu tinha sempre esse hábito de ler algo e tomar nota, né? Antigamente, não sei se vocês lembram, antigamente nem tão antigamente, até pouco tempo atrás, vinha nas papelarias para vender umas fichas de um papel tipo mais grossinho, tipo cartolina, né? Umas fichas com linhas, né? Que é o nome eram fichas mesmo, né? Então a escola disponibilizava aquele material para que a gente fizesse os fichamentos, né? Dos livros que a gente tirava na biblioteca para leitura e as professoras disponibilizavam então aquelas fichinhas para a gente colocar ali as anotações sobre o livro, né? Então é uma maneira muito importante que a gente tem de registrar as leituras que a gente faz ao longo da vida, tá? Isso serviria para qualquer campo do conhecimento, né, ao longo da nossa jornada e ao longo das nossas leituras. Mas hoje cabe a nós aqui falar sobre a questão do fichamento acadêmico, que é aquele fichamento voltado para a leitura acadêmica. Especificamente, na leitura de educação financeira e educação fiscal, que é o tema destinado para a PEC 2, tá? Então, vocês vão ler lá aquele primeiro artigo que eu mostrei para vocês, e o primeiro exercício que a gente vai propor para vocês é, a partir da leitura daquele artigo, então, exercitar essas técnicas aí de como fazer um fichamento. Primeiro ponto, é um registro escrito e organizado de uma leitura, tá? Ajuda a fixar os conteúdos, preparar trabalhos acadêmicos e facilitar citações. Então, você vai marcando ali na sua leitura aquelas partes que você acha mais interessante, as citações mais importantes, e depois você passa para o seu fichamento, tá? Pense nele como uma caixa de anotações inteligentes. Você lê, guarda e organiza aquilo que será útil, tá? Então é muito interessante. Pode passar, Simone, faz favor. Ó, pessoal, outra coisa muito importante que eu fiz questão aqui de trazer para vocês. O fichamento ele parece tão simples que ele parece assim que é uma coisa que sai da cabeça da gente, né? Ah, mas fichamento, a professora marcou uma aula lá no Moodle para falar sobre fichamento, é só preencher uma fichinha e resumir o texto. Não, ele é um gênero acadêmico. Daí eu fui lá pesquisar quais autores citam em livros de metodologia científica referenciada o gênero fichamento acadêmico, tá? E aqui nós temos Humberto Eco, Severino, Lakatos e Marconi e a própria BNT e NBR apresentando, então, o gênero fichamento como uma ferramenta crucial no desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Aí aqui eu apresentei, né, o que cada um dos autores define por fichamento e o tipo de contribuição que eles trazem em relação a esse gênero, tá? Então, muito importante, depois vocês podem olhar ali com calma. E outra coisa, pessoal, fichamento não é copiar as ideias do autor, tá? Ou também tem aquelas pessoas que têm assim, ó, adoram comprar canetinha colorida, não estou criticando, que eu também amo, tá? E compra várias cores, aí na hora de ler, pega o livro e sai destacando. Ah, mas eu acho tudo importante, professor. Tem alunos que me dizem assim, ah, eu acho tudo importante, daí eu saio sublinhando tudo. Não, isso não é fichamento, pessoal. Fichamento você tem que desenvolver o seu poder de síntese, tá? A síntese requer que você condense as ideias, diminua a extensão do texto na hora de passar para aquela ficha, para aquele papel, né? Então, não é simplesmente copiar e colar do texto, tem que ter esse movimento aí de redução, de captar aquilo que é mais importante, tá bom? Pode passar. Quais os tipos de fichamento, então? Nós temos o fichamento bibliográfico, tá? Que contém dados completos da obra, que esse é o que nos interessa, né? O acadêmico. Citação, que destaca trechos literais do autor, você pode ir lá retirar uma citação, tal e qual, aí você menciona ali no seu fichamento que é uma citação. Abre aspas, começa a citação,
fecha aspas, coloca o ano, vírgula e a página. Depois eu vou mostrar bonitinho para vocês como é que se faz isso, tá? E o resumo é uma síntese, então, com as suas próprias palavras, que era isso que eu estava falando antes. Vocês podem resumir com as próprias palavras de vocês, o que é muito legal, que já é um próprio texto que vocês estão criando, que não se configura como plágio, porque vocês já estão produzindo textos a partir da leitura que vocês fizeram. E o último é o comentário. Você vai tecer críticas, comparações ou relações que você faz a partir dessa leitura que você está fazendo. Pode passar. E qual que é a estrutura básica, então, de um fichamento? O que, que o professor vai avaliar na hora, assim, ó? A Letícia e a Simone pediram de avaliação, vou tirar um pouco o óculos, pessoal. Pediram de avaliação um fichamento. O que, que elas vão avaliar? Essa estrutura desse fichamento, o que, que ele contém? Então, a primeira coisa, né? É como se fosse um quebra-cabeça e ele possui 3 partes. A primeira, a referência da obra em ABNT, né? Que seria como o endereço do texto. Antigamente a gente escrevia cartas, né? E aí no envelope a gente colocava remetente e destinatário. É como se fosse isso, tá? A gente vai colocar ali o endereço do texto, que é a referência bibliográfica. Depois, o conteúdo selecionado, que é o resumo, as citações que são importantes, ou uma citação ou mais, e os comentários, que é o teu posicionamento diante daquele texto. E a organização visual, caso você julgue necessário, porque daí entra muito de cada estudante. Tem gente que tem uma memória visual, então às vezes usa cores, destaques, né, para chamar a atenção nesse texto, porque o fichamento também é uma forma de didatizar, né, a leitura. Então você faz o fichamento para memorizar aquele conteúdo, para internalizar. Então você pode fazer tópicos, parágrafos curtos, enfim. Aqui, então, como eu falei para vocês que eu ia mostrar, ficou um pouco pequeno, mas depois a gente vai disponibilizar essa apresentação. Ali, ó, o exemplo prático, como que se faz uma referência? Ali pegamos o exemplo de Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire, ó. Então a gente coloca primeiro o nome do autor, Freire, vírgula, Paulo, né, bem naqueles moldes que estão ali, o título, a edição, o local, 2 pontos, a editora, vírgula, ano. É óbvio que eu queria ter um quadro agora para ensinar vocês a fazer a referência toda coloridinha e bonitinha, mas eu não tenho. Então, segue aqui, né? Vocês seguem ali para ver bem bonitinho como é que faz. Garanto que muitos de vocês já sabem também fazer uma referência bibliográfica. O resumo, então, né? O autor discute a educação como prática da liberdade e defende o diálogo como caminho para a emancipação. Então, aqui está dando um exemplo de como fazer o resumo, tá? Vai condensar, então, um parágrafo inteiro em 1, 2 linhas, tá? A citação, abre aspas, retira do livro tal qual está, depois abre parêntese, ano e página. E o comentário já vai expor, então, uma opinião, um ponto de vista seu, né, em relação a esse texto. Pode passar, Simone. Dicas importantes, ó, pessoal, né, para praticar. Essa questão da referência bibliográfica, pessoal, os alunos me perguntam, mas não é importante saber referência bibliográfica, só hoje em dia tem até ferramenta, copia e cola. É importante, sim, pessoal. A gente precisa saber, concurso público, por exemplo, que a gente tem que redigir prova. Se você não souber montar uma referência bibliográfica ali ao vivo e em cores, você está reprovado. Então, é muito importante saber montar uma referência bibliográfica. E como é que a gente aprende a montar a referência bibliográfica? Praticando. Então, deixei ali, ó, para praticar. Pratiquem referência, pratiquem resumos, pratiquem extrair citações, como que faz. Tudo isso através de fichamentos. O fichamento é uma arma poderosa, muito útil na graduação, tá? Outra coisa também eu já mencionei anteriormente, é o quadro colorido, né, pessoal? Para cada tipo de fichamento, daí vai depender do estilo do aluno, né? As gurias geralmente gostam muito daquele quadro bem colorido,
uma cor para o resumo, outra cor para a citação, outra cor para a bibliografia, enfim, ajuda também bastante, tá? Outras dicas, sempre inicie pelo registro da referência em ABNT. Lá no início do fichamento vem o registro, o endereço, né? Lembra lá no começo que eu falei? Diferencie claramente resumo daquilo que é suas palavras de citação, palavras do autor. Como que vai fazer essa diferenciação? O que é citação vem em formato de citação. Deixa eu só sair aqui desse coisinha aqui. Não vi que estava ligado. Tá? Nos comentários, relacione com outras leituras ou experiências. Então, você pode trazer outros autores, outros livros que você já leu, enfim, vai enriquecendo, né? Use este modelo como ficha de treino para cada texto estudado. Logo abaixo vinha o modelo que eu vou apresentar na sequência para você. Segura um pouquinho aí. Pode passar, Simone. E aqui, pessoal, os erros comuns que vocês têm que evitar. Copiar o texto inteiro, acabei de falar, né? Não é resumo, é reprodução. Então, se é para copiar, né? Então, não adianta. Isso daí, a cópia, ela não gera aprendizagem, né? Então, não adianta. Fazer comentários sem relação com o autor, ou seja, fugir do tema, falar lá de outras questões que não tem nada a ver com o assunto. Esquecer a referência da BNT, desconfigura o padrão de texto de fichamento. Fichamento tem um número de características mais ou menos estáveis e recorrentes que o caracterizam como um gênero textual. Lembram, né? Essa é a definição, segundo Marcuski, de gênero textual. Então, um gênero precisa ter essas características mais ou menos recorrentes. E elas precisam ser estáveis, ou seja, não podem mudar. Então, tem que respeitar a estrutura do fichamento. Começa com a citação e depois vem o texto, tá? Sem aspas, né? Desorganizar o texto, fazer uma miscelânea. Então, não é porque é um fichamento, um resumo, que não tem que ter padrão. Ele tem que seguir um padrão também. Acho que terminou, né, a apresentação. Tem mais alguma, Simone? Não, terminou, sim. Eram esses slides. Então, pessoal, eu sistematizei aqui de uma forma bem tranquila, né? Bem rápida. Agora eu queria que tu projetasse o materialzinho que eu deixei para eles praticarem, Simone, faz favor. Aqui, ó, pessoal, o modelo de fichamento acadêmico para vocês. O bom, até vou ver depois, a gente pode ver com a tutora presencial, Simone, se ela poderia imprimir umas cópias e deixar no polo, ou depois, eu não sei, porque nem todo mundo, não sei como é que fica para ter acesso, todos têm, né? Cada cidade tem um polo. Aí vocês vão lá, retiram esse modelinho para vocês praticarem o fichamento, tá? Aqui tem bem bonitinho, ó, vocês têm ali, ó. Este modelo serve para auxiliar na produção de fichamentos acadêmicos de forma clara e organizada. Primeira coisa que vocês vão fazer. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um livro, que é esse livro aqui que eu uso bastante para trabalhar em metodologia. Letramento acadêmico é o título do livro, tá? Eu vou pegar, pessoal, sempre que eu pego um livro, ó, eu abro ele, primeira página, segunda página, né? Logo nas primeiras páginas tem aqui, ó, uma coisinha chamada de ficha catalográfica, tá? Na ficha catalográfica eu tenho as informações todas que eu preciso para fazer referência bibliográfica ali, ó, que vocês já viram no exemplo anterior. Geralmente, né, é o autor, que começa ali pelo autor, que nem o caso do Freire, vírgula, Paulo, depois o título, depois, ó, já esqueci, não sei decor. Agora, hoje, se contar com a memória, depois, ó, para lá. Depois a edição, depois a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano, tá?
Isso às vezes está pronto na cabeça, dependendo do estado em que você se encontra, a gente decora, é automático, e às vezes não. Então, é bom praticar para nunca esquecer. Quanto mais a gente pratica, mais a gente internaliza, tá? Então, ali, ó, começa com a referência, pode pegar uma pilha de livrinhos e ficar praticando aqui, ó, tá? Depois, o resumo, a síntese que vocês vão fazer com as próprias palavras. Depois, no 3, uma citação para vocês treinarem. O que é uma citação? Eu pego o livro, abro aqui, ó, na página 54. Ó, gostei desse trecho. As pesquisas acadêmicas costumam trazer 2 tipos de objetivos. Aí eu vou lá e copio tal e qual. Isso é citação. Copiar tal e qual, tá? Aí eu abro aspas, coloco a citação, fecho aspas, termino a citação e ainda coloco autor, vírgula, ano, vírgula, número da página. E as dicas para usar em seu fichamento são as mesmas ali, pessoal, que eu coloquei lá nos slides, ó. Iniciar pelo registro da referência, diferenciar claramente o resumo, nos comentários relacione com outras leituras e use esse modelinho de ficha aqui. Então, o ideal é vocês pegarem no polo, que a gente vai tentar disponibilizar, e tirar cópias, né? Eu não sei, eu gosto muito da escrita, ainda sou analógica, como eu digo, mas isso aqui vocês salvam no computador, é óbvio que o que vocês vão nos enviar é digitado, né? Então, não precisa ser só escrito, né? Vão para o computador e vão praticando. Tá, pessoal? Em linhas gerais, a aula é sobre isso, tá? Foi bem rápido o resumo aqui que eu passei para vocês. E agora, essa segunda parte seria para a gente fazer os combinados. Eu tenho que falar para vocês sobre o encontro da aula que vem, dia 29, que nós vamos ter uma convidada especialíssima, que é a prof. Sabrina, que é nossa colega de instituição. Ela trabalha, estou procurando aqui a descrição. Ela trabalha no Instituto Federal Farroupilha, no campus Panambi. Ela é contadora lá no campus Panambi. E eu lembrei dela na hora em que sugeriram, então, a integração da nossa disciplina de metodologia com a PEC. Porque ela é bacharel em ciências contábeis, especialista em planejamento tributário, e ela é atualmente nossa mestranda aqui do programa que nós temos no Prof.EPT do IFAR. E a pesquisa dela é justamente sobre educação financeira e educação fiscal. Então, nós convidamos ela para fazer uma fala para a turma de vocês sobre esse tema, tá? Que vai facilitar muito na questão das práticas que vocês vão desenvolver em sala de aula e na redação do próprio fichamento que vocês irão fazer para nos entregar. Aí que tá, não temos uma data definida, mas já vamos definir juntos agora, tá? Então, o título da apresentação dela ficou Educação Fiscal e Financeira no contexto da educação profissional e tecnológica, conceitos, distinções e aplicabilidade, tá? É baseado no estudo que ela está fazendo na pesquisa de mestrado dela. Então, dia 29, o nosso encontro, né, na segunda-feira que vem, é para receber a Sabrina. Contamos, né, com a presença de todos vocês, e para prestigiar, né, um momento para tirarem dúvidas, também participarem, dialogar, um momento formativo muito rico, inclusive para nós, né, para mim e para Simone, que não somos da área da matemática, vai ser uma oportunidade para a gente estar aprendendo também, tá? Então, façam esse esforço, divulguem para os colegas para que possamos estar juntos aqui. E aí, pessoal, o seguinte, a nossa avaliação final consistirá na elaboração de um fichamento. O fichamento será um fichamento acadêmico sobre o texto 1, que foi disponibilizado lá no ambiente para vocês, está aqui o ambiente de novo, vou mostrar aqui, tá? Aqui, ó, texto 1, artigo científico. Vamos voltar aqui, ó. A educação fiscal e financeira nas escolas. Política pública de importância na vida do cidadão.
tá? É isso aqui que vocês precisam ler, tá aqui marcadinho em azul, tá? E depois que vocês lerem, deixa eu voltar aqui, depois que vocês lerem e estudarem ali a apresentação, os conceitos bem bonitinho, lá no final da disciplina, vocês irão redigir um fichamento acadêmico sobre esta produção, sobre este artigo. O que vocês utilizarão para dialogar com essa produção? A palestra da Prof. Sabrina, que ajudará vocês a se balizar na leitura, a elucidar os pontos mais importantes, né? A palestra é outro tipo de recurso além da leitura, né? Ela vai ter aspectos visuais, aspectos da audição que vocês vão poder estar ouvindo, dialogando com a palestrante. Então, a gente fez isso no intuito de facilitar diferentes formas de vocês estarem assimilando este conteúdo. Data, né, Simone? Ah, caí. Oi, caí. Não sei se eu falar. Viram o que eu estava falando. Professora, acho que caiu, mas agora voltou. E onde que eu parei de falar, Darwin? Tu lembra? A senhora parou de falar no momento que falou que a gente ia usar também a palestra da Prof. também, de segunda que vem. Ah, isso aí. Falei faz tempo. Tá. Isso é. Vocês vão utilizar a fala da Sabrina para dar, né, corpo e argumentos para a entrega do fichamento final de vocês. O próximo tópico que eu ia mencionar era a data de entrega do trabalho final, que eu pensei, conversei com a Simone, a gente acha que poderia combinar uma data para novembro, início de novembro, pelo menos, por conta da agenda de vocês, da atividade que vocês têm de visitas às escolas, enfim, outros tantos trabalhos que vocês têm para dar conta. Aí nós só queríamos definir juntos, mais ou menos, se novembro, primeira ou segunda quinzena, ficaria de acordo com as necessidades de vocês, ficaria uma data legal, assim, para esse retorno de avaliação final. Ou ainda, se vocês preferem que fique todas juntas lá para o final do semestre. Eu acho complicado deixar tudo juntos lá para o final, porque acumula muita coisa ao mesmo tempo. Então, a minha sugestão, pela experiência que eu tenho, é que vocês tentar marcar para o mês de novembro, primeira quinzena, até dia 15 de novembro, 16, para que vocês entreguem a parte de metodologia. Aí eu abro aí, eu vou consultar a Simone e vocês aí para a gente definir essa data. Enquanto isso, eu olho o calendário aqui. Ó, eu estava olhando aqui, eu penso que pode ser até o dia 14 de novembro. Porque daí vocês terão... A gente encerra, né? Dia 30 de novembro, a unidade 2, e daí vocês terão todo o mês de outubro e o início de novembro para sistematizar o fichamento e enviar. Acredito que fica aí um bom tempo para vocês se organizarem e concluir esse trabalho. Presente de Papai Noel adiantado. O que vocês me dizem, nos dizem? Pode ser? 14 de... Deixa eu colocar aqui no bate-papo. Entrega... Pode ser. Lohane. Lohane, você não foi minha aluna na pedagogia? Não.
Então, eu tive uma Lohane na pedagogia também. Não fiz pedagogia. Entrega do trabalho final de metodologia científica. Ai, meu Deus. (14/11). Daí depois dia 15 é feriado, vocês já estão liberados. Daí vai ser tipo, estamos livres dessa parte, pelo menos. Pode ser, Simone? Oi, por mim sim, tranquilo. Não sei se teria mais alguma coisa para passar para eles, que eu possa ter esquecido, enfim, nem deixei de se apresentar, sair tocando bala. Pessoal, eu não consegui abrir a minha câmera, eu ia abrir para dar um oizinho, mas não abriu. Mas aí, então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, ao exercitar, ao fazer essa prática do fichamento, né, eu estou à disposição, aí vocês podem ir encaminhando as mensagens, né, como a professora falou. É um exercício de treino, né, fazer o fichamento. E é muito importante também, é uma prática importante para toda a vida acadêmica de vocês e para todo o curso, né? E se quando vocês fizerem as leituras, vocês forem fazendo os fichamentos, vocês vão ver que depois, na hora de fazer um TCC, na hora de fazer os estágios, vocês vão ter que ter um embasamento teórico, e isso vai ajudar muito vocês. E até mesmo só na questão do estudo, né? Então, eu fico à disposição para auxiliá-los, se vocês tiverem dúvidas na hora de fazerem os fichamentos, na hora de fazer a atividade, vocês podem me mandar mensagens, podem escrever no fórum ali, que às vezes a dúvida de um é a mesma de outro, ou podem mandar a mensagem individual também. Fico à disposição de vocês. Obrigada, Simone. Anderson, fale. Tudo bem? Boa noite, professora. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, na verdade eu entrei recente agora, dia 1º/9, né? Mas eu fui cadastrado na plataforma dia 4, então a primeira aula eu perdi. Mas eu queria saber, porque eu não participei da prática de ensino 1. Como funciona? Depois eu vou ter essa disciplina também, eu já estou iniciando da 2, né? Uhum. Isso, da prática de ensino 1, que teve para a turma, acho que no primeiro semestre, né? Sim. Anderson, essa tua questão, eu vou sugerir que você encaminhe para a coordenação do curso, porque eu não vou saber te responder. Porque eu dou aula em vários cursos de licenciatura e cada curso tem um PPC específico. Então, se eu te responder, eu posso cometer um equívoco, porque eu não sei de cor todas as grades, assim, o que é pré-requisito, o que não é, sabe? Então, o que a gente pode fazer é passar o e-mail da coordenação do curso, algo mais assim. Eu tenho do professor Guilherme. Que eu vou Isso. O Guilherme pode tirar essas dúvidas, mais relativas ao funcionamento ali da grade curricular, porque eu tenho medo de te informar errado, mas com certeza eu acredito que você vai poder fazer em outro momento, assim, bem provável que sim. Entendi. Tem as reofertas, geralmente, na matemática. Obrigado. Uhum. Seja muito bem-vindo, viu, Anderson? Obrigado. Márcio. Prof, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os colegas aí. Prof, que em relação ao fichamento que a senhora quer que a gente comece a fazer, a praticar e para entregar, a senhora quer que nós venhamos a fazer naquelas fichinhas que são feitas? As fichinhas foi para ilustrar, para vocês lembrarem como é que era, tá? Aí eu coloquei aí uma ficha de exemplo para vocês praticarem, tomarem, assim, o gosto pela prática, mas depois a ideia é que vocês incorporem, né, o formato e façam digital no computador de vocês. Eu já ia falar sobre isso. Não, porque eu pensei que a senhora quisesse pegar que a gente fizesse nas fichinhas aquela de compradas aquelas e escaneasse e mandasse,
Seria Porque, ótimo, mas porque certa feita eu fiz um trabalho assim, na outra graduação, e olha, me deu umas 20 folhinhas para fazer. era legal Mas também é bem isso. gostoso de fazer esse fichamento aí. Aham, é muito legal. Só que pelo nosso formato, né, e a gente tem que agora trabalhar com a questão das tecnologias, né? Então eu vou ter que insistir e já vou deixar como sugestão que vocês criem uma pasta no computador de vocês com o nome de fichamentos acadêmicos, tá? E vocês vão lembrar para sempre de mim e da Simone, porque a gente utiliza os fichamentos, tá? Ao longo da vida, é bem como a Simone disse. Você vai estar lá fazendo seu TCC e o texto que você leu aqui no início do curso pode te servir. Uma referência, um texto, a gente está sempre reaproveitando, reutilizando, revisitando os textos. Então, é muito útil, pessoal, uma pastinha para a vida toda, tá? Então, assim, ó, aquele modelinho é um modelinho que é tipo uma bengala. É para vocês se apoiarem, treinarem ali a prática. Vai chegar um ponto que vocês vão fazer fichamentos de forma automática, que aquela bengala não vai mais ser necessária. Entenderam? Essa é a ideia. A gente usa o modelo para ir treinando. Vai chegar um ponto que não vai ser mais necessário, tá? Para o trabalho final, vocês podem tanto usar o modelinho quanto entregar o fichamento sozinho, tá? Bem tranquilo. Daí a gente vai colocar no Moodle ali os critérios bonitinho de como que a gente quer que seja feita a entrega. Não se preocupem quanto a isso. Tá? Provavelmente ali, quando abrir o tópico 3, a gente já vai colocar. Mais alguma questão? Te respondi, Márcio? Respondeu, prof, respondeu. Mais alguém? Darwin? Professora, só com relação ali à nota, vai ser a única nota que vai ser do trabalho final daí, da entrega do fichamento, ou vai ter alguma outra nota? Ótima pergunta. Para aí que eu já vou te responder, porque nós tivemos. As notas serão condensadas, tá? A nota de metodologia vai compor a nota de PEC. Então, não terá um caderno de metodologia e um caderno de PEC 2. Será uma nota só das duas disciplinas, tá? No entanto, vai ter lá. Deixa eu só já passar aqui para vocês que nós definimos isso em reunião. Me dei um tempinho aqui que eu já. Só vou demorar um pouquinho, porque eu não como é que é? Não marquei para essa reunião para falar sobre isso. Vou ter que procurar aqui no meu caderno. Vamos ver. Mas nós definimos as avaliações, Calma lá. Hoje até eu estava lendo aqui, ó. Vocês tiveram um fórum, né? Que tem o valor de 1 ponto. Aí vocês terão o fichamento. Aí vocês terão o plano de aula. E no último tópico, vocês vão ter a socialização da prática realizada na escola. Essas serão as avaliações. Vou repetir. A avaliação 1, um fórum que está lá no tópico 1, no valor de 1 ponto. A avaliação 2, fichamento, esse que nós estamos explicando hoje. A avaliação 3 é o planejamento de uma aula, tá? E a última avaliação é um seminário para socialização da prática realizada na escola. E é isso. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, a gente vai unir as avaliações e fechar uma nota só. Certo, Darwin? E, pessoal, mais alguma dúvida? Podem falar, não fiquem com dúvidas, pessoal. É crucial a gente tirar todas as dúvidas nesse momento aqui. E sobre a aula 1, aproveitando para falar para vocês, está gravada, tá? E disponibilizada. Então, quem não pôde assistir, quem ficou com alguma dúvida, volta lá, assiste a aula, que está tudo lá registrado. O bom é que a gente grava as aulas e daí vocês podem ouvir depois. Seria isso, pessoal?
Então, acho que eu vou encaminhar o encerramento. Dá para finalizar, Simone, a gravação, por favor? E já me despeço de vocês.